Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Nara Caroline, do canal Mátina. E nesta aula, a gente vai estar falando sobre equações lineares de primeira ordem. Então, nesta aula, a gente vai começar a aprender como resolver uma equação linear de primeira ordem. Se você interessou por este assunto, fique comigo e vamos lá. Então, como eu disse, nessa aula a gente vai estar resolvendo equações lineares de primeira ordem. Então, uma equação linear de primeira ordem, ela é desta forma. Aqui, ó. dy, ela costuma ser a derivada de y em relação a t. Isso poderia ser a derivada de y em relação a x, vezes p de t vezes y, uma função dependente de t, ou se for de x, tá? Igual a uma função dependendo de x, certo? Então, de x ou de t, nesse caso aqui é de t, tá? Então, isso depende. Então, a minha função aqui, y, ó, y está dependendo de t. Então, vai ser ó, a derivada em função de t vezes uma função dependendo de t vezes y igual a uma função dependendo de t. Essa isso daqui é uma equação linear de primeira ordem. Agora, se o P de T for... Ai, eu fiz ao contrário aqui. Em vez de pôr para baixo, para continuar, eu voltei. Se o P de T for igual a zero, se isso daqui for igual a zero, ó. Então, se isso daqui for igual a zero, a gente vai ter que... vai ficar a derivada de y em relação a t igual a q de t, certo? Aí, esse tipo, ó, quando P de t é igual a zero, significa, ó, que eu vou ter só a derivada em função de t. Se eu integro dos dois lados aqui, ó, em função de t, ó, pelo teorema fundamental do cálculo, a gente tem que a integral da derivada é a própria função. Então, isso vai ser igual a y. E aqui vai ficar a integral de q de t, dt, mais uma constante. Então, se o P for igual a zero, aqui for igual a zero, você vai ter que... A equação diferencial vai ser dy dt igual a q de t. E isso, basta você integrar dos dois lados, você já resolveu a integral. Agora, se não for assim, se for um caso geral, desta forma aqui, como que a gente resolve? A gente vai resolver usando o fator integrante. Isso daqui, ó. Mas como que eu vou fazer isso, professora? Usando esse fator integrante. Por que que eu vou ter que usar esse fator integrante aqui para resolver essa equação? Então, vamos entender essa situação aqui. A nossa ideia é que a gente vai usar o fator integrante para minha equação voltar aqui, ó, minha equação diferencial ficar parecida com essa daqui, ó. Mais. Epa. Com essa daqui, ó. Tem essa integral, certo? dy dt igual a q de t. Chegar numa igualdade assim, que aí a gente sabe resolver. Então, vamos entender esse fator integrante. Como que a gente resolve a equação diferencial tendo o fator integrante? Então, aqui, esse é o fator integrante. Então, qual é a ideia? Para a gente entender primeiro, primeira coisa, a gente vai fazer a derivada desse fator integrante, certo? Então, aqui, ó, a derivada. Então, a derivada de u de t. Então, tem que u de t aqui, ó. O mi de t, esse aqui não é u de t, tá? É mi de t. A pessoa ainda fala u. Então, o mi de t. Quando eu estiver falando u é porque é mi, tá? E a integral de p de t dt.
Para frente, a gente vai entender, no próximo vídeo, eu vou explicar por que esse fator integrante tem que ser igual a E elevado à integral de P de T dt, certo? Mas nessa aula, a gente vai aprender a usar ele. Então, como que vai ficar aqui? Vamos calcular a derivada dele. Então, a derivada de μ em relação a T. Então, aqui vai ficar a derivada, ó. Então, vai ficar a derivada P dt vezes pela regra da cadeia, vezes a derivada. Eu vou fazer uma linha da integral de P de T dt. Isso a gente está usando regra da cadeia. A gente revisou esse assunto. Quem tem dúvida, vai lá na parte de regra da cadeia em derivadas, que a gente viu, tem um vídeo que eu fiz esses dias atrás. Então, a derivada da exponencial é ela própria. Então, vai ficar aqui. A derivada da integral, ó, a gente já viu que a integral da derivada é a própria função. A derivada da integral também é a própria função. Então, vai ficar vezes P de T. Então, mas isso daqui, ó, isso daqui não é μ de T? Então, a gente vai chegar aqui a derivada de μ de T dt vai ser igual a μ de T dt vezes P de T, certo? Agora, a gente já sabe a derivada disso, só que a professora só não explicou como que vai resolver isso. Então, para a gente resolver, a gente tem uma equação linear de primeira ordem, que ela é dessa forma aqui, certo? Como que a gente vai resolver usando esse fator integrante? Então, a ideia é o seguinte: vamos multiplicar pelos dois lados da equação por μ de t. Então, vai ficar μ de t vezes a derivada de y em função de t, mais μ de t vezes p de t vezes y, e isso é igual a μ de t vezes q de t. Isso daqui não ficou legal, não. Vamos só organizar isso daqui. Vou pôr um pouquinho mais abaixo. E vou mudar a cor aqui. Então, a gente vai multiplicar por μ de t dos dois lados. Então, vai ficar aqui μ de t isso é igual a μ de t vezes q de t. Isso daqui, ó, essa parte aqui, ó, μ de t vezes p de t, nada mais é do que a derivada de μ em relação a t, certo? Então, dessa forma, a gente vai ter, ó, aqui, μ de t, ó, vezes dy dt, mais vezes y. μ de t vezes q de t. Mas isso, ó, observa, ó, é
a derivada de mi em relação a t vezes y, mais a mi de t vezes a derivada de y em relação a t. Isso, ó, não é a derivada da multiplicação? Isso aqui, ó, não é a derivada de mi de t vezes y. Ó, se eu fizer a derivada disso daqui, ó, é a derivada de mi de... Ó, vai ser a derivada de mi de t em relação a t vezes y, mais a derivada de y em relação a t vezes mi de t. Então, é exatamente isso daqui. E isso vai ser igual a mi de t vezes q de t. Se eu integro dos dois lados aqui, ó, em função de t, ó, a gente chega aqui. Aqui vai ficar mi de t vezes y. Meu mi de t tá parecendo mais um u, tá? Paciência, que eu tenho dificuldade de fazer esse mi. Mi de t, ainda mais que não é a mesa digitalizadora, meu Deus. Vezes y. Isso é igual a integral de mi de t vezes q de t dt mais uma constante. Então, a solução dessa equação, ou seja, o valor de y, então, y de t, ó, o mi de t está multiplicando. Ele passa dividindo. Isso, o mi de t, essa função tem que ser diferente de zero. Então, y de t, a solução dessa equação diferencial vai ser 1 sobre mi de t, integral de mi de t vezes q de t dt mais uma constante. Esse é o resultado dessa integral. Aqui, ó, então toda equação diferencial, o resultado, se encontrar a mi de t, saber quem que é o mi de t, encontrar quem que é o mi de t, a solução vai ser esse daqui. Só que a ideia nossa é explicar como você encontra a solução, não é para decorar essa solução e colocar e achar as respostas através dela, certo? Então, para melhor entendimento, na próxima aula, para não ficar muito longa, eu vou dar um exemplo de como resolver uma equação diferencial de primeira ordem usando o fator integrante, certo? Sem ser na forma geral. Então, se vocês gostaram desta aula, deixe o seu like e não se esqueça de se inscrever no canal.